Então vamos lá para a nossa 7ª aula do nosso curso básico gratuito aqui do Grupo Portal Ascensional, né? O curso do Despertar da Consciência e Ascensão. Aqui comigo, Tati Súria. Todo o conteúdo desse curso foi elaborado, escrito por mim e foi transcrito para o meu primeiro livro, que é o livro Abra-te Sésamo, o livro do Despertar da Consciência e Ascensão. Então, aqueles que quiserem, que acharem legal, quiserem colaborar com esse projeto, né, gratuito que eu faço, esse trabalho voluntário, coletivo aqui do grupo, também tem grupos no Facebook, tem no Telegram, só que lá é parado, né, mas tem. Então, vocês podem adquirir um livro, presentear alguém que se interessa pelo tema, que está começando a despertar. O primeiro livro é o básico, é o conteúdo desse curso, tá? Então, o livro Abra-te Sésamo, o livro do Despertar da Consciência e Ascensão. Ele está R$ 39,90, mais R$ 10 de frete único para qualquer lugar do Brasil. Então, sai basicamente R$ 49,90 e eu envio para vocês. Tá bom? Além desse, eu tenho o segundo livro que é mais avançado, para quem já tem essa noção do autoconhecimento, dos chakras, dos corpos, do autodomínio. Então, o segundo livro é o Despertando a Consciência Solar Multidimensional, que foi o tema da entrevista que eu dei lá para o Flávio Vale em dezembro, no portal 1212. Então, fala sobre o sistema prisional terrestre, sobre a ascensão planetária, a ascensão individual, né? Todos esses temas mais profundos, como se libertar dessa prisão. Bem legal. Esse livro é R$ 45,00 e também mais R$ 10 de frete único para qualquer lugar do Brasil. Também envio para o exterior, depende do lugar, é por cerca de 50 e pouco ou mais, tá? O frete. Então é meio carinho, mas eu já mandei para alguns. Então, se comprar os dois, quem não tiver ainda ou quiser presentear alguém, o combo agora está R$ 80,00 e mais R$ 10 do frete para qualquer lugar do Brasil, é o mesmo frete. Então o combo sai 80 e mais 10 do frete, R$ 90,00, tá? Eu conto com a colaboração de vocês para a gente dar prosseguimento nesse projeto. A gente faz vídeos, a gente edita, a gente grava, a gente faz uma força-tarefa para ajudar no despertar. A gente trabalha pela Loja Branca e precisa desse apoio. Tá bom, pessoal? Gratidão imensa. Então, pessoal, nessa 7ª aula, nós vamos estudar o quaternário inferior e a consciência fractal da fonte criadora. Isso causa bastante confusão no pessoal, né? Porque fala assim, é corpo, é espírito e é pronto, acabou. Ancorar corpos de luz. Tem bastante especulação em cima disso. E nós precisamos entender tudo isso para depois conseguirmos, né, nos aprofundar no que a gente está vendo do lado de lá, no que está acontecendo. Se nós não entendermos a anatomia oculta do ser humano, o quaternário inferior, a consciência fractal e os demais corpos superiores, nós não vamos saber o que está acontecendo lá. Então, esse grupo, esse curso é para formar mestres, como eu sempre digo, é para você tomar sua própria mestria. Você não precisa assistir 1 milhão de lives e estudar o que os outros falam que vai acontecer e que a transição planetária está nesse pé e que está no outro pé. Você vai vivenciar por si mesmo, a sua própria experiência. É esse o objetivo do Projeto Terra. Não é a gente ficar idolatrando, seguindo terceiros, porque dá na mesma da religião. O povo fala muito mal de religiões, que aprisionam, que enganam. Tá, tudo bem. Mas o que o pessoal que se considera desperto anda fazendo? Anda seguindo o pessoal em lives. Ai, porque o fulano, porque o cicrano. Não perde uma, mas e na vida prática ele não consegue acessar nada. Então a gente começa a perceber que não é por aí o caminho. É legal ter o conhecimento, mas não se preencher do conhecimento alheio. Isso não é a mesma coisa que você numa igreja acreditar em Deus.
A pessoa vai lá e fala, ó, vai vir, tem o comandante Acer, tem não sei o que, você acredita e pronto, final. Ponto final. Não é por aí, certo? Senão a gente cria uma religião UFO, que não é o que a gente quer, não é criar uma Matrix dentro da Matrix, segundo as informações que estão passando sobre não sei quem, e os chapéus brancos, e os Draco, e os donos da Terra. Saibam da verdade. Que verdade se nem você não sabe? Por que você considera que isso é uma verdade? Olha bem, vamos despertar de verdade, tá? O caminho do despertar é para dentro de si. É o autoconhecimento e não é o conhecimento ou o que os outros estão falando. As pessoas, de forma geral, repetindo, as pessoas, de forma geral, querem te prender para ela ter algum benefício. Elas precisam sobreviver na 3D. Então, o que elas vão falar para você? Você tem que me seguir. Sem o meu curso, você não vai. Tá? E cobra milhares, milhões ou mil aí, e você fica sempre dependente deles. Não é por aí, gente. É ser livre, alcançar a sua própria mestria, é o seu empoderamento pessoal, é a sua prática, sua experiência, tá? Para isso que serve esse curso. Não é para você seguir o que eu tô falando, é para você colocar em prática e ser o seu próprio mestre, tá bom? Então, nós estudamos quem sou eu, praticamos a autoobservação, estar em chave sol, o autoconhecimento que vai se aprofundando, né, gente? Dentro disso, nós descobrimos que nós não somos um ser linear, todo retinho. Não, nós temos vários corpos. Aqui, para experimentar o projeto Terra, 7 corpos com os quais nós nos expressamos aqui. Principalmente o quaternário inferior, que está em utilização enquanto nós estávamos experimentando a terceira, quarta dimensão. Agora estamos no período da transição planetária, ou seja, o planeta está passando de fase, é um novo experimento e nós temos que ascensionar junto, pelo menos para a quinta dimensão. É o objetivo do projeto Terra. Então, nós somos experiências genéticas. Sim, somos experiências genéticas, estamos partindo para a próxima. Com menos sofrimento, com menos densidade, com mais amor incondicional, cooperação, com mais compaixão, com mais harmonia de forma geral. Quem não vibra nisso vai ter que repetir a aula da terceira dimensão, certo? Quem está vibrando mais alto vai partir para a quinta dimensão, às vezes até além. Sétima dimensão, nona dimensão e assim vai. Certo, gente? É simples assim. Não tem nada de fenomenal, não tem religião no meio, não tem abismo, pecado, culpa. Tudo isso são as crenças limitantes que nós precisamos reprogramar no nosso inconsciente. Tornar esse inconsciente consciente de quem nós somos, do que nos limita, das nossas autossabotagens. Isso é o despertar. Simples assim, mas é profundo, né? Para compreender a consciência e a inconsciência, é importante, é imprescindível conhecermos o nosso quaternário inferior. Todas as pessoas aqui encarnadas da terceira dimensão precisam de um veículo composto pelo corpo físico, que é esse corpo biológico, material, aqui palpável, o corpo vital, que anima esse corpo físico, o corpo astral ou emocional, que são nossas emoções, sensações, desejos, e o corpo mental, que são os pensamentos, o raciocínio lógico, o intelecto. Nós somos compostos, enquanto encarnados, por esse quaternário inferior. Esse quaternário, que é movido pelo ego, porque ele é desligado da fonte criadora. Além desse quaternário inferior, temos algo que vai além do tempo e do espaço, que vai além destes veículos necessários para vivermos encarnados. Que é o quê? É a nossa consciência desperta.
nossa essência divina. Essa consciência é um pequeno fractal da fonte criadora, que nós chamamos de Deus aqui no Ocidente, que veio de elevados níveis conscienciais. E isso é o que nós realmente somos. Lembram que nós estudamos Quem sou eu? Nós falamos lá na primeira aula o que a gente não era. E o que a gente é realmente? É essa consciência, né? Nós viemos aqui conhecer os nossos diferentes aspectos, conhecer a nós mesmos, aqui na forma da dualidade. Nós passamos por diversos lugares e fomos cada vez mais e mais densificando até chegar nessa matéria mais bruta. A nossa diferença está contida nesse quaternário inferior, que é movido sempre pelo ego, pois não tem consciência de si mesmo, é instintivo, tem emoções, raciocínio, mas isso não é quem nós realmente somos. Nós somos o quê? Essa consciência. O que é essa consciência que aqui está num pequenino fractal, encarnado aqui nesse corpo físico, vital, emocional, mental, que está acoplado aqui nesse quaternário inferior, essa conscienciazinha, esse fractal dessa fonte criadora, esse fractal de Deus, esse fractal do absoluto, seja como for chamado. Vamos supor até onde a compreensão humana pode acessar, né? O Big Bang, um grande sol gigantesco, multiuniversal, ele liberou seus fractais, são os raios do sol, essa luz. Não tem forma, não tem nada. Simplesmente, pá, fez essa grande explosão. Os que estão mais próximos ali desse sol multiuniversal são os filhos paradisíacos, as grandes hierarquias angelicais, a consciência mais pura. E isso foi se expandindo. Conforme foi se expandindo, foi se materializando um pouquinho mais, se densificando. Então, tudo partiu de um campo meramente mental, ideia criativa, né? Depois foi se densificando, formando emoções. Então, vamos dizer que o pensamento é o ar. Depois foi se densificando um pouquinho, foi se tornando água, emoções, emocional. Então, essas criaturas foram se densificando e começaram a conhecer a si mesma. Sentimento, ou dor, prazer, gosto, né? Bonito, feio, o negócio foi indo. Foi se densificando, fomos nos densificando cada vez mais, baixando, ó, na terceira, até chegar na terceira dimensão, vemos dimensões extremamente superiores. Aí o negócio se densificou, aquilo que era água, para ilustrar, se formou, vamos dizer assim, um cubo de gelo. Foi densificando, foi formando o corpo físico em si. Então, ele precisou de uma vitalidade para ter essa vida, né? O nome já diz, o corpo etérico, que é o corpo vital, ele anima a máquina humana física. A máquina funciona por si mesma. Você não precisa fazer nada para bater seu coração, para piscar o olho. O nenenzinho nasce, já sabe sugar, né? Ele sabe que ele precisa se alimentar, tem um instinto de procriação. Tudo isso é uma máquina. Essa máquina biológica, nós somos seres extremamente, vamos dizer, de primeira qualidade. Pode ver as dobrinhas, as vértebras, cada veia, como isso é uma coisa perfeita. Então, os seres mais evoluídos, nós somos os nossos pais, as nossas mães e os nossos próprios filhos. Nós somos essa tríade. Nós somos essa chama trina. Nós mesmos somos autocriados, mas para nos expressarmos aqui, ó, chegou no planeta Terra, chegou aqui na terceira dimensão, nós, não só nesse planeta, né? Mas aqui falando de nós. Chegou aqui, ó, terceira dimensão. Eu preciso do quê? De uma fêmea, né? Um ser encarnado num corpo feminino, de um macho, um ser encarnado no corpo masculino, para que haja uma encarnação de um novo ser aqui.
Então eu vim através de um pai e de uma mãe, como eu chamo vulgarmente. Mas eu não devo nada para esses pais, eles não devem nada para mim. Nós aprendemos a amar, a respeitar, o autoconhecimento, mas nós somos almas livres, experimentando a densidade, a matéria aqui na terceira dimensão, tá? E dessa densificação, que se tornou ali o cubo de gelo, dentro de nós, a gente então se soltou completamente da fonte. Nós nos separamos, nós densificamos a tal ponto que o nosso fractalzinho ali, do que a gente era lá em cima, sobrou o quê? 3 a 5% ali no nosso chakra cardíaco. Um átomo de consciência. O restante é tudo inconsciente. Não é por mal, não é pecado, não é nada disso. Nós viemos nos autoconhecer, experimentar gosto, experimentar beleza, feiura, dor, alegria, experimentar raciocínio, criatividade, invenções. Experimentou tudo isso e o fractalzinho tá lá, pequenininho, o resto é tudo ego. Nós somos programáveis, então os pais, a escola, a religião, os aproveitadores que entenderam já a psicologia humana, programa o ser humano conforme lhes convém. Então acredita em medo, em culpa, temor, e o ser humano segue como uma ovelhinha, mas ele é Deus em potencial. Nós somos deuses experimentando a matéria. Olha isso, tá? Até o nosso corpo físico também é sagrado, porque nós mesmos nos autogestamos. Então nós começamos a ter os olhos diferentes, os olhos do despertar. Eu estou aqui experimentando, eu não tenho culpa porque eu fiz algo errado. Poxa, eu não sabia, na época eu não tinha consciência suficiente, tá tudo certo, vou fazer melhor. E assim vai. Então nós temos que fazer o quê? O objetivo aqui, aumentar esse gradiente de luz, dessa conscienciazinha que é 5, 3% lá dentro, fazê-la expandir sobre nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sobre nossas ações e reações, sobre nossas palavras, sobre o que a gente ouve. Esse é o despertar. Não é que assim, não vou mais ver televisão porque falaram que os despertos não assistem. Não, não vou assistir porque tô vendo que ele fala cada coisa, nada a ver. Não é isso que eu quero para mim. Tudo que entra pelos meus ouvidos, tudo que eu assisto, vai programando a minha mente. Eu sou programável. Então eu vou programar da forma que eu quero criar minha realidade, e não da forma que eu não quero. Se eu não gosto de enfermidade, eu não vou ficar assistindo coisas sobre doença. Eu vou o quê? Vibrar na saúde, na alegria. É por aí, tá, pessoal? Essa é a 7ª aula. Boa tarde, grupo. Essa pergunta aqui é muito importante, muito interessante, né? Se a dor existe por causa do quaternário inferior, por ele ser movido pelo ego, se a dor aqui sempre existirá, porque estamos vivendo essa experiência, o que nós podemos fazer é determinar o sofrimento, tomando consciência de quem realmente somos, mas estando aqui na terceira dimensão, podemos evitar a dor ou só podemos evitar o sofrimento? Então vamos lá. A dor existe devido ao quaternário inferior. Sim, é para o nosso autoconhecimento. Então, a dor é até necessária no sentido físico, vamos ver. Se eu sei que eu coloco a mão no fogo, vai queimar toda a minha mão, eu tomei consciência disso porque eu senti dor. Eu senti dor se eu coloquei a mão numa tomada e tomei um choque. Eu senti dor se eu entrei numa água e tentei respirar dentro da água. Me afoguei, senti dor. Então, é boa a dor nesse sentido. Ela vem para nos ajudar a nós não nos envolvermos em perigo. É uma questão apenas de um aviso de perigo. Boa nesse sentido. É um ponto, tá? Agora, aí que tá o X da questão. Eu vou começar a sofrer por causa disso? Quanto que eu coloco ênfase nisso? Aí é uma questão de opção, consciente ou
inconsciente. Então, lá no inconsciente da pessoa, ela tem alguns traumas, ela tem bloqueio, ela tem complexo, ela tem culpa, blá blá blá. Acontece uma situação de dor, vamos supor uma coisa bem simples, exemplo. A mulher foi ter um bebê, ela passa aquela dor do parto, ai, passou, beleza, aguentou firme. É uma pessoa que entendeu a dor, mas não ficou sofrendo por causa daquilo. Não vai ficar a vida inteira se lamentando, não sai mais da cama. A pessoa entra em depressão profunda e não sei o quê. Não aguento. Ela se joga. Ela teve a opção de ficar ali sofrendo. Ela passou por uma dor. Pode ser dor física, dor emocional, né? Perda de um ente querido. Ela vai ter aquela dor da perda? Vai, ela amava as pessoas, ela convivia, tem saudade, é normal. Mas ela viver sofrendo, ai, nunca mais eu quero viver. Tem gente que se suicida porque aconteceu alguma coisa. É opção da pessoa. Então, esse sofrimento é totalmente opcional. E com a nossa reprogramação mental, com o nosso despertar, nós deixamos de sofrer, porque tá tudo certo. Tem nada errado na vida. O que tá errado é a gente seguir programações de algumas coisas que não nos fazem bem. Então, por exemplo, um exemplo bem interessante, uma mulher, por exemplo, que é abusada, assim, é violentada, às vezes pelo marido, né? Um exemplo bem assim trágico. O que que acontece? Ela aceita aquilo, porque o padrão de infância dela pode ter sido assim. Minha mãe só dava atenção para mim quando eu fazia alguma coisa e eu apanhava. É o toque que eu tinha, era apanhar da minha mãe. Então eu sinto essa carência, então eu deixo o cara ser abusador. Não, pode fazer o que quiser comigo, porque pelo menos você tá comigo. É o cúmulo. Ela vive em sofrimento por opção inconsciente, mas aparentemente, então todo mundo fala, nossa, fulano aguenta aquilo ali, porque no inconsciente dela, ele diz que pelo menos assim tem alguém que gosta de mim. É na porrada, mas ele gosta. Olha bem como funciona o inconsciente. Então, esse sofrimento é totalmente opcional. A pessoa busca ajuda, né? Psicológica, terapêutica. Ela faz o quê? Ela vai despertando a consciência, sua autoobservação, seu autoconhecimento. Ah, então eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, então não vou aceitar mais. Ela se da lagarta virou a borboleta. Não, eu me amo, eu não quero nada disso pra mim, não. Parou aí, entendeu? Largou o sofrimento pra lá. É por aí o negócio. E, assim como o sofrimento é opcional, a felicidade também. Se a pessoa coloca a felicidade e o sofrimento dependendo da situação da vida dela, dependendo do que acontece, dependendo de ter alguém, dependendo de ter alguma coisa, ela nunca é feliz e ela vive em sofrimento. Então ela tem que determinar, é bem assim. Eu determino. Eu estou vendo, olha, tudo está bom, eu sou grata, a minha vida está perfeita. Se eu conseguir tal coisa, maravilha, se não, tá tudo certo. Então ela sai da vibração de sofrimento, de vítima, de coitada e parte para uma vibração superior de gratidão, de felicidade, de alegria. Ah, embora aconteceu tal coisa comigo, eu estou bem, eu estou ótima, estou aqui vivenciando minhas experiências, vou fazer de tudo para isso melhorar, mas está ótimo. É uma opção, é uma reprogramação mental, sempre. Nós temos que nos auto-observar para poder reprogramar esse inconsciente, que já vem naquela lamentação, cada um com seu padrão. Geralmente vem na culpa, no medo, no vitimismo, no desânimo. Todos nós oscilamos, é normal, mas não pode o quê? Se identificar profundamente com isso e cair no sono da consciência. Aí a pessoa chega numa depressão gravíssima, crises de pânico, de ansiedade, entra até no caso de suicídio, né? Porque a pessoa sai de si, ela se entrega, ela se identificou totalmente com o holograma aqui da terceira dimensão. Ela esqueceu quem realmente ela é.
Um ponto muito interessante sobre a reprogramação mental é assim também. As afirmações positivas são excelentes. Porém, se nós não nos autoconhecemos, não esvaziamos os velhos padrões, aqueles paradigmas, tudo que está enrustido no nosso inconsciente, lá naquele sótão que só guarda as coisas que não servem mais, né? Lá na nossa mente, no inconsciente, se a gente não trabalha aquilo, tira para fora e reorganiza, nós vamos misturar essa programação com nossas crenças limitantes, com nossa autossabotagem, e o negócio não vai como deveria ser. Então a gente vai percebendo e nós vamos equilibrando isso no dia a dia. A morte mística, que é reconhecer a ilusão, o ego, né? Estudá-lo, compreendê-lo e transmutar tudo isso, ressignificar, e vai entrando a luz, o despertar, o que realmente nós somos. Então essa luz só pode se expandir quando a gente tira fora o que não serve, o que não é a verdade, né? Que é aquela ilusão criada pelo nosso inconsciente, a programação. E isso é muito importante também de se entender, é fundamental, porque às vezes não dá certo para uns e dá certo para outros. Por isso, a pessoa às vezes vem de um grande sofrimento, de uma vida de muita crítica, de muito complexo, de muita inferioridade. Então ela não vai ancorar porque ela fica só fazendo o decreto positivo. Ela vai fazer o quê? Ela tem que trabalhar, ela tem que enfrentar os seus próprios demônios, que é o quê? A sua inconsciência. Não existe um demônio que vem, um inimigo que atiça a pessoa a fazer coisa errada. Não é isso. É a própria pessoa, o inconsciente dela busca fugas, né? Então, por exemplo, a pessoa é muito pobre, né? Ela fala, nossa, vou chutar o barde, vai lá e rouba. Ai, o demônio tentou a pessoa. Que demônio? O seu ego de, do roubo, da mentira, da enganação, que eu quero facilidade, eu quero resolver logo. Entendem? Então, reprogramar para atrair as coisas boas para você. Se você está vibrando numa frequência de escassez, de sofrimento, de dor, de vítima, aquela vibração bem inferior de apego, o que acontece? Você não vai conseguir atrair coisa boa. Então você vai ter que remover isso. Ó, esvazia a garrafa, lava a garrafa, aí coloca o conteúdo novo, novinho. Esse é um grande ponto, né? Escolher não repetir a terceira dimensão não é uma questão de livre-arbítrio, pois todos os inconscientes não têm livre-arbítrio. O livre-arbítrio é guiado pelo inconsciente da pessoa, no caso. Então ela vai seguir no medo, na dúvida, na culpa, no receio. Não basta querer. Nós não vibramos naquilo que a gente quer que seja. Nós não temos o mínimo poder de escolha enquanto inconscientes. Nós vibramos e nós criamos a realidade com o que a gente é de verdade. Por isso, a necessidade de despertar a consciência. Se você tem autodomínio pleno do que você pensa, do que você sente, das suas emoções, daquilo que você faz, das suas ações e reações, ou seja, já alcançou a mestria sobre si mesmo, não é sobre o outro, sobre o mundo, sobre você. Aí você é um ser consciente, pleno, e aí você vai automaticamente não repetir a terceira dimensão. Essa escolha é feita pela sua consciência. Se ela não tem gradiente de luz, olha bem, suficiente, ela não é desperta suficientemente, ela vai repetir. Não basta você querer, você tem que ser. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê, vai ser um acúmulo de informações. O importante é o quê? Colocar em prática o que aprendeu e ser. O caminho se faz caminhando. Já ouviram essa frase? Por quê?
Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra forma. A pessoa tem que ser. Não basta ela querer falar, eu só faço coisas boas, então eu escolho não viver mais aqui. Seria bem legal, mas não é por aí. O que conta, o universo só conhece a sua vibração. E se o inconsciente ainda domina boa parte, você não vibra na quinta dimensão, vamos dizer assim, efetivamente, plenamente, pode repetir ou não. Aí é muito particular, não estou julgando a pessoa aqui que perguntou. Eu estou explicando como funciona, tá?